dia 16 de março de 2024, o relógio marcava pouco depois das 9 horas da manhã em Falls Township, uma tranquila comunidade nos arredores de Levittown, Pensilvânia. A cidade despertava normalmente naquele sábado, até que os primeiros chamados começaram a surgir no serviço de emergência. Do outro lado da linha, vozes aflitas, respirações ofegantes e gritos desesperados romperam o silêncio. Era o início de uma das mais chocantes sequências de acontecimentos criminais daquele ano nos Estados Unidos, marcando a vida de 3 famílias para sempre. O nome que surgiria nas manchetes nas horas seguintes era Andre Gordon Jr., então com 26 anos. Jovem, de aparência comum, conhecido por alguns como um rapaz reservado, mas que até então não possuía antecedentes que indicassem tamanha tragédia. Nascido e criado na região da Filadélfia, Gordon teve uma infância marcada por instabilidade familiar. Filho de lares mistos, relações tensas entre pais e madrastas, cresceu entre diferentes ambientes, alternando entre casas e escolas, sem nunca criar raízes firmes. Seu histórico escolar era modesto, não há registro de formação universitária, e os empregos pelos quais passou foram principalmente ligados a serviços temporários e braçais. Recentemente, ele vinha enfrentando dificuldades financeiras e relacionamentos deteriorados, especialmente com a mãe de suas 2 filhas pequenas, Taylor Danielle, de 25 anos. Na manhã de 16 de março, Gordon teria ido até a casa de sua família em Falls Township. Lá, estavam sua madrasta, Karen Murphy Gordon, de 52 anos, e sua meia-irmã, Cara Gordon, uma adolescente de apenas 13 anos. De maneira repentina e completamente calculada, ele teria invadido a residência. Informações obtidas posteriormente pelas autoridades revelaram que ele não demonstrou hesitação. Em questão de minutos, ambas foram atacadas. A brutalidade do ato chocou até mesmo os investigadores experientes do condado de Bucks. Após deixar o local, Gordon se dirigiu até outra residência em Levittown. Nessa casa morava sua ex-companheira, Taylor Danielle, com quem ele teve 2 filhas pequenas. Taylor, ao que tudo indica, não esperava pela presença dele naquela manhã. Os relatos posteriores das autoridades afirmam que as 2 crianças estavam presentes na casa, escondidas a poucos metros da cena. Felizmente, as pequenas não foram feridas, mas presenciaram parte do que aconteceu. As forças policiais, ao serem notificadas, imediatamente ligaram os pontos entre os 2 endereços e iniciaram uma caçada intensa. Enquanto isso, Gordon fugia rumo ao estado vizinho de New Jersey, cruzando pontes e rodovias como se já tivesse planejado cada passo. Por volta do meio-dia, a autoridade de Trenton, NJ, confirmaram que o indivíduo suspeito estava se movimentando na cidade, com relatos de um sequestro em andamento dentro de uma residência. Gordon havia feito reféns. As informações iniciais foram desencontradas, mas depois confirmou-se que ele manteve pessoas presas sob ameaça, tentando resistir à prisão. As negociações duraram horas. No fim do dia, ele foi finalmente detido, sem reagir. Na viatura da polícia, os olhos de Gordon estavam vazios. Não havia expressão de pânico, culpa ou arrependimento, apenas silêncio. A frieza com que lidou com todo o processo foi descrita por oficiais como perturbadora. Durante o interrogatório, ele se manteve calado. A única frase que murmurou ao ser algemado foi: "Já acabou." Os jornais explodiram. Tragédia familiar em Levittown. Homem de 26 anos tira a vida de 3 mulheres próximas. Do carinho ao terror em minutos. O país inteiro começou a acompanhar o caso com atenção. Nas horas seguintes à sua captura, em Trenton, New Jersey, Andre Gordon Jr. foi transferido sob forte escolta para uma unidade penitenciária do estado. As investigações logo começaram a revelar os detalhes que não apenas chocaram os vizinhos, mas também mergulharam os promotores e detetives em um quebra-cabeça psicológico. Como alguém tão próximo às vítimas teria sido capaz de agir com tamanha frieza? O que se passou nos dias anteriores ao crime? Durante a coleta de provas, a polícia encontrou registros de buscas recentes feitas por Gordon em seu celular e computador. Ele parecia ter planejado seus atos com antecedência. O mapeamento de rotas, consultas sobre horários escolares da meia-irmã e até mesmo a rotina de Taylor Danielle apontavam que tudo foi meticulosamente preparado. Não se tratava de um ato impulsivo, mas sim algo premeditado, o que se confirmou no tribunal. Os promotores chamaram atenção para uma declaração marcante feita por um dos oficiais da acusação. Ele não entrou naquela casa por acaso. Ele foi à caça. A frase ecoou entre jurados, jornalistas e todos os envolvidos no julgamento. Era difícil imaginar que aquele jovem de fala mansa, criado na mesma casa que suas vítimas, tivesse carregado tamanha carga destrutiva e ainda mais perturbador. Ao final do ato, fugiu deixando suas próprias filhas vivas a poucos metros de uma das cenas. No julgamento, realizado em 28 de maio de 2025, Gordon decidiu não prolongar o sofrimento das famílias. Sem contestar, declarou-se culpado de 3 acusações de homicídio em primeiro grau. A promotoria, inicialmente inclinada à pena de morte, voltou atrás após conversas com os parentes das vítimas. Eles não queriam um processo arrastado, cheio de lembranças dolorosas, nem a exposição pública repetida. Pediram apenas justiça silenciosa e definitiva. A sentença foi dura: 3 penas consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, foi condenado a mais de 150 anos por crimes paralelos: porte ilegal de armamento, invasão, roubo de veículo e agressão contra agentes da prisão. As ações cometidas durante sua fuga, como sequestro e ameaças a reféns em Trenton,
apenas aumentaram o peso da punição. No tribunal, os áudios do 911 foram reproduzidos para os jurados. Chamadas desesperadas, respirações ofegantes, gritos ao fundo, tudo registrado em tempo real. Os jurados ouviram os últimos momentos de Karen, Cara e Taylor. Em alguns trechos, as vozes tentavam sussurrar algo, como se ainda houvesse uma chance de fuga. O salão ficou em silêncio absoluto. O impacto psicológico em quem ouviu essas gravações foi tão forte que 2 pessoas presentes precisaram sair da sala durante a sessão. A promotoria descreveu o ato como um massacre frio e direcionado. Já a defesa tentou, sem sucesso, alegar possíveis traços de transtornos mentais. Mas nenhuma avaliação psiquiátrica apresentou conclusões que pudessem mudar a percepção jurídica dos atos cometidos. Hoje, Gordon está em uma unidade de segurança máxima na Pensilvânia, sem direito a condicional, visitas restritas, e cumprindo uma pena que, mesmo somada a várias vidas, jamais devolveria os nomes que apagou da história de uma só vez. Esse caso te deixou perplexo? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que a pena aplicada foi suficiente? Se estivesse no lugar da família, aceitaria evitar a pena de morte? Com Andre Gordon Jr. finalmente atrás das grades, a comunidade de Levittown, na Pensilvânia, ainda tentava se recuperar dos traumas. Escolas locais suspenderam atividades por alguns dias, em respeito à memória de Cara Gordon, de apenas 13 anos, que era conhecida por colegas como uma jovem doce, dedicada aos estudos e apaixonada por artes visuais. No colégio onde estudava, amigos montaram um mural com mensagens, flores e desenhos. Alguns professores, visivelmente abalados, descreveram-na como o tipo de aluna que deixava a sala mais leve só com um sorriso. A dor de perder uma filha tão jovem em circunstâncias tão brutais foi exposta no depoimento do pai de Cara, que, entre lágrimas, relatou que nada do que aconteceu faz sentido. Nada pode justificar o que foi feito com ela. Já a madrasta de Gordon, Karen Murphy Gordon, tinha 52 anos e trabalhava como assistente administrativa em uma escola pública da região. Era conhecida entre colegas por sua paciência e dedicação, principalmente com crianças especiais. Do outro lado da tragédia, Taylor Danielle, a mãe das filhas de Gordon, também teve sua história interrompida. Aos 25 anos, ela estava reconstruindo sua vida. Familiares afirmaram que ela já havia expressado receio sobre o comportamento de Gordon nos meses anteriores. Havia registros de conversas em que ela se mostrava insegura, preocupada com a instabilidade emocional dele. Ainda assim, nunca houve um boletim formal de ameaça, o que fez com que a tragédia parecesse ainda mais repentina aos olhos da lei. As 2 filhas de Gordon e Taylor foram acolhidas por familiares próximos. Os serviços de proteção infantil da Pensilvânia realizaram acompanhamento psicológico imediato com as meninas, que presenciaram parte do que aconteceu naquela manhã. Relatórios posteriores indicaram que ambas foram encontradas escondidas em um armário da casa, em estado de choque, mas fisicamente ilesas. O trauma, no entanto, era profundo e exigiria anos de acompanhamento. Com a investigação já encerrada e o julgamento concluído, restaram os ecos dos detalhes revelados. A perícia confirmou que Gordon havia usado uma arma obtida de forma ilegal. Também foi revelado que ele teria cometido um roubo de veículo após o primeiro ataque, utilizando o carro de uma das vítimas para se locomover até o endereço seguinte. O automóvel foi abandonado em uma rua lateral em Trenton, onde ele então invadiu uma casa aleatória, mantendo os moradores sob ameaça por horas. O cerco da polícia naquele local foi transmitido ao vivo por helicópteros da imprensa. As imagens mostravam um perímetro cercado, moradores evacuando casas vizinhas e dezenas de policiais armados em prontidão. A rendição de Gordon, sem resistência, intrigou os agentes. Esperava-se um confronto, dada a escalada de violência até aquele momento. Mas quando os negociadores conseguiram contato com ele, após quase 5 horas de tensão, ele apenas respondeu: "Não tem mais por que continuar." Foi detido sem ferimentos, algemado diante das câmeras e colocado em custódia. Após sua prisão, um detalhe curioso veio à tona. Gordon havia deixado uma mochila no carro que usou. Dentro dela estavam mudas de roupas, alimentos, água, dinheiro em espécie e até produtos de higiene. Para os investigadores, isso indicava que ele planejava fugir por mais tempo, talvez atravessar para outro estado ou tentar se esconder em zonas rurais. A rapidez com que foi localizado em Trenton impediu essa possível fuga. Com o passar das semanas, a investigação foi sendo fechada com todos os detalhes encaixados em um dossiê extenso e doloroso. A reconstrução da linha do tempo dos eventos deixou claro que Andre Gordon Jr. não agiu por impulso. Tudo foi pensado com antecedência, desde os horários das vítimas até os meios de transporte que ele usaria para se mover entre as cidades. O mais alarmante é que, mesmo com tantos sinais visíveis em retrospecto, nada havia sido reportado oficialmente. Nenhuma denúncia, nenhuma medida protetiva. Tudo se acumulava silenciosamente até o colapso. Gordon permaneceu em silêncio durante grande parte do tempo em custódia. Seus advogados tentaram argumentar que ele sofria de distúrbios emocionais, mas os laudos psiquiátricos apontaram que ele compreendia perfeitamente o que fazia. Um exame de sanidade mental descartou qualquer incapacidade de discernimento. Ao contrário, os especialistas que o analisaram disseram que ele demonstrava frieza e lógica em suas respostas. Nenhum surto, nenhum delírio, apenas uma ausência preocupante de arrependimento. Um detalhe que deixou o caso ainda mais sombrio foi a descoberta de uma mensagem escrita à mão, encontrada na casa da segunda cena, onde Taylor Danielle foi atacada. A nota, rabiscada com caligrafia tensa, dizia:
Ninguém entende o que eu passei. Isso era inevitável. A frase, embora curta, foi interpretada por analistas do caso como uma tentativa de justificar o injustificável, uma espécie de manifesto pessoal, que não explicava, mas revelava seu estado interno de ruptura com a realidade. Na mídia, o caso passou a ser discutido como um exemplo trágico de falhas sociais e familiares. Muitos especialistas apontaram a importância de identificar sinais precoces de desequilíbrio emocional, especialmente em relacionamentos que envolvem filhos. A falta de acompanhamento, de comunicação e de medidas preventivas criou um terreno fértil para o que aconteceu. Apesar disso, ninguém imaginava que Gordon, que já havia trabalhado como segurança e era descrito como calmo por conhecidos, seria capaz de algo tão extremo. Durante o julgamento, uma das partes mais emocionantes foi o depoimento da irmã mais velha de Taylor, Danielle. Ela segurava nas mãos uma foto das sobrinhas e, com a voz embargada, afirmou diante do tribunal: elas não perderam apenas a mãe, perderam a paz, perderam a inocência. Nesse momento, muitos dos presentes choraram. Até mesmo um dos agentes da promotoria que atuava no caso pediu licença da sala por alguns minutos. A tensão era constante. Com o fim do julgamento e a confirmação da sentença tripla de prisão perpétua, o caso foi encerrado judicialmente. Mas na memória da cidade, das famílias e das crianças envolvidas, ele continua aberto a uma ferida que talvez nunca cicatrize. Hoje, Andre Gordon Jr. cumpre pena em regime fechado absoluto, isolado, sem acesso à convivência comum com outros detentos, recebe visitas apenas de advogados. Nenhum familiar o procurou desde sua condenação. Suas filhas vivem com parentes maternos sob acompanhamento psicológico contínuo. A casa onde Taylor morava foi desocupada e permanece vazia desde então. Um dos vizinhos colocou uma pequena placa no portão com os dizeres: aqui morou uma mãe que só queria paz. Após a condenação de Andre Gordon Jr., em maio de 2025, a cidade de Levittown seguiu tentando reconstruir-se emocionalmente. O caso não foi apenas mais um registro criminal. Ele abriu uma ferida profunda na comunidade e trouxe à tona debates urgentes sobre prevenção de tragédias familiares, acompanhamento psicológico e lacunas no sistema de proteção às vítimas em potencial. Na escola em que Karen Murphy Gordon ensinava, prestou homenagens a ela. A cerimônia de homenagem reuniu alunos, professores e familiares, e foi marcada por um clima de comoção e esperança. A diretora declarou: precisamos lembrar o que aconteceu não para sentir dor, mas para garantir que isso nunca mais volte a acontecer. Já a casa onde ocorreram os ataques, em Falls Township, foi esvaziada e colocada à venda, mas permaneceu sem compradores por meses. A vizinhança, ainda traumatizada, preferia o silêncio. O nome de Andre Gordon tornou-se quase um tabu no bairro. Ninguém queria relembrar, mas todos sabiam. Nos corredores, nos supermercados, nas conversas abafadas, o peso do caso ainda pairava. As filhas de Taylor e Danielle, por sua vez, foram oficialmente adotadas por uma tia materna. Protegidas da mídia, elas vivem hoje em local não revelado. As autoridades envolvidas no caso mantêm um sigilo absoluto sobre o paradeiro e a rotina das meninas, por segurança e respeito à sua recuperação. Um assistente social que acompanha a família afirmou que elas estão em constante acolhimento psicológico e escolar e que o processo de cura será longo, mas há esperança. Quanto a Gordon, sua vida dentro da prisão segue reclusa, internado em uma unidade de segurança máxima na Pensilvânia. Sem acesso a outros detentos e com visitas monitoradas, ele permanece isolado. A imprensa tentou diversas vezes conseguir entrevistas ou declarações, mas seus advogados negaram qualquer manifestação. Nem mesmo durante o julgamento ele expressou arrependimento. O caso de Andre Gordon Jr. permanece, até hoje, como um dos episódios mais dolorosos já registrados no estado da Pensilvânia. Ele foi 100% confirmado pelas investigações. 3 vítimas próximas, atingidas de forma direta por alguém de dentro da própria família. Uma sequência trágica que chocou não apenas pela brutalidade, mas pela frieza e premeditação. E mesmo com todas as sentenças aplicadas, um eco permanece, como alguém tão próximo, que dizia amar, pôde se transformar em algo que destruiu tudo ao redor? Será que havia sinais que todos ignoraram? O que você acha que realmente aconteceu com Andre Gordon Jr.? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se gostou da história, curta e siga para mais histórias reais e inquietantes como esta.